Afim. A função afim, gente, vai ser uma função baseada numa lei de formação que de cara a gente já começa a ver aqui, ó. Ela é indicada por f de x é igual a ax mais b. Essa lei de formação você só vai ver na função afim. Se você vê alguma estrutura de função com f de x, com essas características, ax mais b, você já está vendo ali, já está identificando que essa é uma função polinomial do primeiro grau ou conhecida também como função afim. Aliás, ela é mais conhecida, né? É mais usual o termo função afim. Esse A, representado aqui genericamente, ele vai ter um significado, certo? Nas funções, não pense que esse A vai ficar aparecendo sempre, não. No lugar dele vem um número, e no lugar do B também vem um número, certo? Vamos ler a teoria aqui para ver o que é que vai dizer. Bom, a função afim, ou função polinomial do primeiro grau, é toda função que estabelece uma relação entre a variável dependente y e a variável independente x. Uma função afim pode ser definida formalmente a seguir. Isso aqui é uma definição matemática. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R dada por uma lei de formação f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Isso aqui é importantíssimo. Esse a e b são números reais e o a é diferente de zero. Certo? E esse A, professor, o que é que ele significa? O A, ele é chamado de coeficiente angular. Como o próprio nome diz, né, coeficiente angular, ele tem a ver com a angulação que o gráfico vai ser formado, que a curva, né, da função, o desenho da função, vai ser formado, o ângulo, né? Então, ele é chamado de coeficiente angular. Ele vai determinar a angulação da função. E o B, ele é conhecido como coeficiente linear, certo? Coeficiente linear, basicamente a gente vai entender nos próximos slides que o B, ele é a parte onde o gráfico, a linha do gráfico, né, vai cruzar o eixo Y. A gente vai ver daqui a pouco isso aí. E o A também não pode ser zero, a gente vai saber também o porquê. Porque se ele for zero, ela vai se encaixar em outra categoria de função, que está dentro da função afim, mas vai obedecer a outra característica, certo? Que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos começar com o coeficiente angular. O coeficiente angular tem uma importância fundamental, ele define a declividade da reta. Ele está ligado à sua inclinação em relação ao eixo x, o eixo das abscissas, né? O eixo x é o chamado eixo das abscissas. Para a gente ver essa função aqui, ó, que eu vou pegar ela já já, a gente entender melhor aqui numa outra plataforma, são duas funções. Você vê que uma está com 2 positivo e a outra está com 2 negativo. A que está com 2 positivo, o gráfico está crescente, ó. O desenho da função, a linha da função aqui está crescente. Aqui está com -2, aí a linha já mudou. Porque o 2 e o -2 aqui, ele está fazendo o papel do A. Lembra que a função é f de x, a estrutura dela é ax mais b. Então, se houvesse um exercício pedindo para você calcular o valor de b, o valor de b já estava aqui, ó. Era só você colocar a informação e você ia ver que o b é igual a 1 e o a, ó quem está no lugar do a, perto do x, o 2.
Então, o A é o coeficiente angular e ele é responsável por quê? Pelo quê? Aliás, pela declividade, né? Pela angulação que o gráfico, né? O desenho da função vai ter. Então, se ele é positivo, ele vai mostrar aqui um gráfico crescente, a angulação, né? A angulação vem mais ou menos aqui, ó. Aí vai abrindo, certo? Quando vai para -1, aí ele inverte. A reta vai ficando decrescente, certo? Na angulação que vai ter, certo? Então, o coeficiente angular é esse valorzinho que fica perto do x, e o b é o coeficiente linear. É a parte onde o gráfico vai passar, vai cruzar o eixo x. Ó, aqui, ó, aqui no ponto 1. Essa função aqui, o b é 1, ou seja, vai cortar a linha do y no ponto 1. Nessa outra, o b também é 1, ó, e cortou o y no ponto 1. O que mudou aqui foi a declividade dessa função, certo? Aí ele continua aqui dizendo o seguinte: observe os dois gráficos acima e verifique atentos a diferença entre eles. Quando o coeficiente angular de uma função afim é um valor positivo ou maior do que zero, né? O gráfico da função é uma reta crescente. Do contrário, quando o coeficiente angular é um valor negativo, o gráfico da função é uma reta decrescente. Então, isso aqui é importantíssimo também, vale a pena você anotar. Quando A for maior do que zero, o coeficiente angular for maior do que zero, vai indicar a função crescente. E quando esse A for menor do que zero, for negativo, a função será decrescente, certo? Então, isso é importante, certo? Isso aí vai definir. Se você vê que o A, né, o valorzinho que está perto do x, ele é negativo, você já de cara vai saber que essa função ela é decrescente. Antes de a gente passar para o próximo slide, eu vou aqui sair desse slide e mostrar a vocês uma outra plataforma para a gente entender melhor essas funções. Para cá. Aqui, gente, eu vou colocar é um softzinho que a gente coloca as funções e vê o desenho do gráfico, né? E aqui de início eu vou deixar essa função, olha onde é que está o mouse aqui, ó, x mais 1, ou seja, aqui do lado do x é mesmo que ter um 1, né? A gente aprendeu isso aí no ensino fundamental, que quando a letra está sem nada, é mesmo que ter um 1. Então a angulação aí, gente, está positiva. E o b, que é o 1, é o local onde o gráfico vai passar. Então, se a gente mudar, em vez de 1 aqui, a gente colocar um 3, você vai ver que esse gráfico aqui, ó, vai cruzar o ponto 3, certo? Vou dar um Enter aqui para vocês verem. Olha lá. Ó, cruzou aqui o ponto 3. Professor, eu estou vendo aqui que embaixo, na reta do X, está cruzando também. Ele está cruzando, gente, coincidentemente, porque aqui a angulação é 1, certo? E a gente vai ver lá na frente que a fórmula para calcular esse valor que fica perto do x é uma tangente. Então, quando a tangente é 1, é porque o ângulo é de 45 graus e por isso que está fazendo essa simetria. Mas quando a gente muda aqui, ó, deixa eu mudar aqui o número que está perto do x, vou colocar um 2, você vai ver que vai modificar. Ó, tá vendo? Não é padrão o número que cruzar aqui no Y cruzar também no X. Não é padrão, não. Eu não se baseei por isso. Apenas que o B, que é o termo independente, ele é a parte onde vai passar no eixo Y. É a altura, né? Que vai passar no eixo Y. Então, se a gente for modificar aqui de novo, vou mudar aqui para 6. Ó, o B aqui
o coeficiente linear, que é o B, ele vai localizar a posição de Y que a reta vai cortar. Então, ele vai cortar onde agora? Vai cortar aonde, no caso? No 6, né? Vou dar um Enter aqui, ó, que o gráfico vai pular para o 6. Ó, na altura 6 aqui, o gráfico está cortando o eixo Y, certo? E você vê que aqui no eixo, no coeficiente angular, que é o A, né, que está perto do X, se você vai aumentando, ele vai abrindo mais. Vou colocar aqui um 9. A reta vai abrir mais, ó. Tá vendo? O ângulo aqui, a angulação, vai definir a abertura, né? Esse coeficiente angular vai definir a abertura, né? A angulação que essa reta vai fazendo, certo? Vou voltar com ela aqui para um novamente. Você vai ver que ela vai fechar mais, ó, certo? Quando eu digo fechar, é esse ângulo aqui, ó, onde o meu mouse está passando, ligando com o eixo X, ó. Isso aqui é o que vai definir o ângulo. Quando eu aumento, for o caso aí do 9, né, que a gente colocou, vou colocar o número mais baixo, um 6, ó, ele vai abrir, ó, quando você faz a comparação com o ângulo em relação ao eixo X, ele vai ficar mais aberto, certo? E agora vamos ver a situação dele ficar negativo, ou seja, menos um aqui. Aí a função agora, ela vai continuar passando no ponto 6, né, do eixo Y, mas ela vai ficar decrescente. Vou dar um Enter aqui para vocês verem. Olha lá. Ela passou no ponto 6, né, do eixo Y, coordenada 6, mas ela está decrescente. Ó. A gente está vendo aqui que é um menos, né? O coeficiente angular está negativo, então ela vai ser decrescente. Professor, e se colocar um B aqui negativo, ela vai passar na altura lá no menos 6 lá embaixo? Exatamente. Olha lá, já mudou. Está passando na parte de Y negativo. Então, gente, esse softzinho aqui que eu estou mostrando a vocês, ele tem online e pode ajudar vocês a entender melhor essa parte do gráfico, certo? O nome dele é GeoGebra, quem quiser anotar aí. GeoGebra. E tem uma parte aqui de entrada, você coloca a função, né? F de x igual, aí coloca tudo que tem lá. E ele vai definir o gráfico, vai mostrar o comportamento do gráfico. Isso aqui é importante para você que estiver fazendo um gráfico de uma função como essa. Tiver alguma dúvida, você pode vir aqui nesse softzinho e verificar se você está fazendo corretamente. Certo? Voltando lá para a nossa tela, a gente tem agora, né, como calcular esse A, esse coeficiente angular. Vou fazer algumas anotações aqui. Ó, eu sei que a função tem essa estrutura aqui, ó, AX mais B. E nos exercícios, geralmente, pede para a gente calcular esse A, que é o coeficiente angular, certo? Se a gente fizer aqui um gráficozinho, né, com x e y aí no plano cartesiano, se a gente fizer aqui, ó, e essa aqui é a função f de x, né, igual a x mais b, essa função, se a gente quiser calcular o a, que é o ângulo, né, a gente vai obedecer às regras da trigonometria, ou seja, a gente vai formar um triângulo aqui, onde aqui será o XA, né, o X inicial, de onde ele saiu, e aqui será o XB, onde, onde eu estou pegando o ponto, marcando o ponto aqui,
Aqui também eu vou ter o YA e o YB, e tudo isso para a gente definir aqui, né, através desse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, com esse triângulo que a gente conseguiu formar aqui no gráfico, a gente definir uma formulazinha para calcular esse A, que é a angulação desse gráfico, certo? Não vou dizer a vocês que vocês precisam memorizar isso, não. Eu só estou mostrando a vocês como é que você pode calcular esse A da função, certo? Esse aqui, ó. Caso peça em um exercício, a gente vai montar uma formulazinha aqui para que você calcule sem problema, certo? Então, baseado na trigonometria, gente, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente tem um triângulo retângulo, na trigonometria existe o seno, o cosseno e existe a tangente. São relações elaboradas no estudo de trigonometria. E nesse caso aqui, a gente vai pegar a tangente do ângulo alfa, né, que é o A aqui, do ângulo A. E a tangente a gente calculava da seguinte maneira, ó. Cateto oposto, ou seja, cateto oposto é aquele que o ângulo está olhando, sobre cateto adjacente, que é aquele que está embaixo do ângulo. Então a gente calculava dessa forma a tangente do ângulo A. Cateto oposto sobre cateto adjacente. E quando a gente vai ver, né, quem é o cateto oposto, é essa medida aqui, ó, que se a gente transferir lá para o eixo Y, a gente vai ver que é esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui a gente encontra como? Pegando o YB menos o YA. O valor final menos o valor inicial. E o cateto adjacente, que é essa parte aqui de baixo, ó, é essa medida aqui que vai de XA até XB. Ou seja, em outras palavras, a gente pega XB menos XA. Quando a gente faz essa diferença aí, a gente representa essa medida, né? Então, aqui está uma fórmula para você calcular o A. Se você precisar calcular o coeficiente angular, que geralmente os exercícios pedem, você vai usar essa fórmulazinha, só precisa dessa parte. Que a gente com certeza vai fazer exercício falando sobre isso, certo? Então, essa foi uma explicação de como a gente pode calcular o coeficiente angular. Ah, professor, não sei como é que calcula, nem sei como é que eu chego nessa fórmula. Bem, não importa muito, gente. É só você pegar e saber que para calcular esse A, você precisa usar essa formulazinha. Não precisa nem saber como chegar nela, mas é bom ter ela em mãos aí na hora que for precisar calcular o coeficiente angular, que é o Azinho que fica sempre faltando aqui, ó. Os exercícios ele geralmente pede. E aí a gente vai agora para as características da função afim. Ó, característica da função afim, ela pode ser crescente, e aí vocês já sabem, né, quando uma função é crescente, a gente falou disso várias vezes nas aulas de funções em geral, que dizia o seguinte, que a função crescente é quando o x cresce e o y cresce também, né? E aqui ele traz uma teoria parecida, né? Onde ele diz o seguinte, que uma função afim é crescente quando o seu coeficiente angular for positivo, ou seja, o a for maior do que zero. Quando isso acontece é porque o x está aumentando e o y também vai estar aumentando. E a característica da decrescente é quando o coeficiente A é menor do que zero. Você vai se ligar nesses parâmetros aí. Você viu até agora que esse A, esse coeficiente angular que fica aí, né, dentro da função, ele é muito importante.
certo? Ele vai definir muita coisa. Ele vai definir se a função vai ser crescente ou decrescente. Você também vai precisar, às vezes, calcular ele usando aquela formulazinha que a gente mostrou no slide anterior. Então, fique ligado nesse A, que esse A nas funções afim é muito importante, certo? E aí a gente já sabe que o gráfico pode ser crescente ou decrescente, e agora vamos ver o comportamento dele, né? O gráfico de uma função afim, que a gente viu isso também no software que eu acabei de mostrar a vocês, então não vou nem muito falar sobre isso. Ó, ele diz o seguinte: assim como muitas outras funções, a função afim também possui um gráfico específico. Esse gráfico, gente, é sempre uma reta, viu? A função afim, ela vai ter como gráfico padrão sempre uma reta, às vezes crescente ou às vezes decrescente. Dessa forma, vamos entender um pouco mais sobre esse gráfico e observar como ele é representado. Aí ele diz aqui, ó, o gráfico dessa função é uma reta, certo? Isso aqui é padrão. O gráfico da função afim é uma reta. Mesmo que você não saiba identificar a função, e não venha dizendo na questão, né, que é o tipo da função, se você vê uma reta, você já vai saber que se trata de uma função afim. Aí, o que é que você vai precisar na função afim, professor? Me diga aí uma dica que a gente vai utilizar nessa função afim. Primeiro, você vai precisar saber a lei de formação. Ande com ela debaixo do braço. Nos seus estudos de matemática sobre função afim, você vai ter que usar sempre, você vai se basear sempre nessa lei de formação. Isso aqui é a lei de formação da função afim. Outra coisa que você precisa saber é sobre os coeficientes. Eles são maior do que zero ou pode ser menor do que zero. Um é crescente e o outro vai indicar que é decrescente. Pronto. Fora isso, o que você vai fazer aí nas funções afim vai depender dos exercícios e da interpretação que você vai precisar fazer. O coeficiente B é importante também, professor? É, porque ele vai definir aí o ponto, né, que vai passar, a altura que ele vai passar no eixo Y. Né? Então, no gráfico, esse B aqui vai indicar a parte, como a gente estava vendo aí no software, né, a parte onde vai passar o eixo Y. E é o que ele diz aqui, ó. O coeficiente linear B é, geometricamente falando, o ponto que intercepta o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo Y. Já o coeficiente angular é chamado de taxa de variação que essa reta tem em relação ao eixo das abscissas, ou seja, o eixo X. Em outras palavras, o A, o coeficiente angular, vai determinar a abertura angular dessa reta. Certo? E aí a gente vem, finalizando essa parte, né, desse primeiro estudo aí, falar sobre os tipos de funções afins. Como a gente viu, né, a função afim ela tem aquela formação inicial, mas quando ela vem faltando, a gente tem alguns tipos aqui bem interessantes. A primeira é a função linear. Qual é a característica da função linear, professor? Ela vem faltando o coeficiente b. Ó, você vê que aqui não tem, ó, certo? Essa função vai ser a função linear. Ele vai passar em que altura, professor? No gráfico. Ó, se o A for positivo, ela vai passar exatamente aqui, ó. Faz sentido? Faz. Porque se não tem o B nesse caso seria zero. E se o B indica a altura que o Y vai passar, que o eixo Y passa, né? O gráfico passa lá nele. Então, se o B é zero, ele vai passar na altura zero. Então, faz muito sentido, certo? Então, essa função aí, quando não tem o coeficiente B, ela é chamada de função linear. Se não estiver entendendo, gente, pode falar, viu? Outra aqui, outro tipo de função que está dentro da função afim é a função identidade. A função identidade, gente, é quando o coeficiente angular não aparece. Mas não aparece, professor? Como assim? É,
Quando ele vem em forma de A, né, na nossa função, quando ele vem indicado por um A, esse A pode ser qualquer coisa, certo? Mas no caso da função identidade, esse A já vai estar definido. Ó, quando a gente tem uma letra que não tem nada do lado dela, a gente entende que essa letra, esse número que está do lado dela é o 1. Isso a gente aprendeu lá quando foi estudar as primeiras equações, né? E os polinômios lá no oitavo ano, né? Esse número que fica aqui do lado da letra, que não aparece, é 1, certo? Então, automaticamente, o nosso A, que é o número que fica perto do X, é 1, certo? Então, ele já vem definido na função identidade. A função identidade, o coeficiente angular dela é 1, certo? E não precisa a gente colocar aqui do lado, beleza? E nessa função identidade também, você vai perceber que o B também não vem, o B é zero, né? O B é zero. O coeficiente B não aparece. Então, automaticamente, a função ela vai passar na altura zero. Ela é muito parecida com a função linear, muito parecida. Porém, a diferença, eu vou fazer aqui mesmo, a diferença é essa, ó. A função linear, ela pode vir com angulação diferente. Ela vai passar aqui nesse ponto zero aqui, ó. Vai passar na origem, mas a angulação pode ser diferente, certo? Pode ser diferente a angulação, pode passar de qualquer forma aqui. Já a função identidade, não. Se aqui é 1, esse ângulo de 45 graus ele vai ter uma certa simetria, ele vai ter uma posição só no gráfico. Ele não vai passar de todo jeito, não, certo? Vai passar simetricamente, dividindo aqui, né, o eixo Y e o eixo X na metade, certo? Tanto que essa parte aqui vai ser igual a essa. É por isso que ela é chamada de identidade, certo? Ela tem uma posição única, ela não varia esse ângulo aqui, essa reta aqui, ela nem abre nem fecha, ela passa desse jeito que está aí, certo? Essa é a diferença da função linear para a identidade. E aí, a última, né, tipo de função que está dentro da função afim é a função identidade, aliás, a função constante. Essa função constante, tem uma característica única, certo? Porque ela vem, eu nem coloquei a fórmula delazinha aqui, ó, mas ela, na verdade, ela vem assim, ó, f de x igual a b. Ou seja, o a é igual a zero. O coeficiente angular dela é zero. Se o coeficiente angular dela é zero, quando a gente coloca na lei de formação geral, vai ficar assim, ó, zero vezes x mais b. Tudo que é multiplicado por zero, gente, dá zero, né? Então vai sobrar somente o b. É por isso que a formulazinha dela é essa. Função constante, ela vai ter somente o coeficiente linear, que é o coeficiente b. Então, num gráfico, né? Um gráfico de x e y aqui, no plano cartesiano, se eu tiver f de x igual, por exemplo, a 2, você vai, o b, né? O b define a altura que vai passar no eixo y. Então, ó, vou marcar aqui o ponto 2 e a reta vai ser assim. Não importa o x, o valor de x que eu colocar aqui, ó, qualquer um que eu colocar aqui, minha função ela vai ser sempre igual ao valor de b, vai ser sempre 2. Ou seja, independente do x que você colocar aqui, a função não muda, a linha dela é sempre essa aí, horizontal. É isso que aparece nesse gráfico oficial aqui, ó, do nosso PDF, né? Ele diz o seguinte aqui: se tivermos que a igual a zero e b diferente de zero, a função afim se torna uma função constante. Um exemplo disso pode ser visto no gráfico a seguir, onde temos que f de x igual a 3. Ó. Então, se f de x é igual a 3, ela passou na altura 3 aqui do eixo y. Não importa o x que você tiver, ó. Colocou vários valores para x, mas ele sempre vai passar na altura 3 de y, certo?
Então, função constante ela é única, ela tem uma característica, né, muito diferente das outras. Ela vai ter somente coeficiente linear e vai indicar a altura, ela vai ser um gráfico horizontal, né, uma reta horizontal, que vai passar na altura que for dada na própria função. Se for f de x igual a 1, vai passar na altura 1. Se for igual a 2, passa na altura 2 e assim por diante. Certo? E o último tema aí que a gente trouxe aí para as funções afins foi sobre a raiz da função afim. Quando a gente fala em raiz, a gente está dizendo o seguinte: qual é o valor de x que vai fazer a função f de x zerar? Ou seja, deixa eu colocar aqui a canetinha. Ó, se nossa função ela tem essa forma, né? Essa lei de formação, f de x igual a x mais b. Se a gente quiser saber qual x que vai fazer a função zerar, a gente simplesmente, eu coloco um zero aqui e fica x mais b. E daí, quando você resolve essa equação, vou resolver aqui, ó, ax mais b igual a zero. Quando você isola o x, passa o b para o outro lado, né? Esse b está positivo, passa para o outro lado negativo. E o a está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aí você fica com uma formulazinha para saber em qual ponto de x a nossa função vai ser zero, certo? Que é essa formulazinha aqui que apareceu aqui, ó, certo? X menos b sobre a, você pega o coeficiente, o valor do coeficiente b, divide pelo coeficiente a, e você vai encontrar exatamente qual o valor de x que vai fazer a função zerar, certo? Onde a função vai ser zero, certo? Então, isso aí indica a raiz de uma função. Essa raiz da função, gente, a gente falou lá quando a gente estava falando de maneira geral, na verdade, ela é chamada também de zero da função, certo? Então, raiz da função e zero da função é a mesma coisa que você está calculando, certo? Então, esse é um último tema aí dessa parte de função, da função afim, né? E na próxima aula, a gente vai começar a resolver os exercícios, certo? Então, é muito importante que você venha participar da próxima aula para que a gente possa resolver as questões.